O advogado de defesa fala em nome de Dilma Rousseff na comissão do impeachment e faz apelo a senadores para que não cometam atentado contra a democracia. Ministro do Planejamento defende aumento para servidores. Senadores dizem que o momento não é oportuno. Presidente do Senado quer votação rápida de projeto contra abuso de autoridade. Olá, você acompanha a partir de agora as notícias que marcaram esta quarta-feira no Senado. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, foi ouvido em audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Ele defendeu os projetos de lei que aumentam o salário de servidores federais. Senadores disseram que o momento não é adequado. O ministro lembrou que, na maioria, os reajustes cumprem acordos já firmados antes pela presidente Dilma Rousseff. Para Diogo Oliveira, o impacto da folha de pagamento no déficit público já foi calculado e está abaixo da inflação prevista para os próximos 3 anos. O que estou mostrando é que o impacto a cada ano do reajuste, ele está sendo um pouquinho menor do que a inflação esperada do ano, né, naquele ponto. Isso é muito ou é pouco? Eu diria isso não é pouco, tá? Mas eu diria que isso é razoável. Senadores da base do governo e da oposição criticaram as propostas de reajustes dos servidores públicos do Executivo. Mas eles também alertaram para o efeito cascata do reajuste salarial do funcionalismo do Judiciário sobre o caixa de estados e municípios. O principal problema que nós vislumbramos em relação ao aumento de gastos no âmbito federal diz respeito ao teto remuneratório. E esse mesmo teto vale para Sergipe, vale para São Paulo, vale para qualquer outro estado. E isso faz com que a pressão por ganhar o teto ela seja constante e seja uma realidade em diversas carreiras. Então, quando a gente trata de aumento do teto, a gente está falando aqui de um aumento imediato dos gastos pelo destravamento desse limitador. Nós vamos defender o reajuste de todas essas carreiras que foram combinadas com a presidenta Dilma. Foi uma prática que começou com o presidente Lula, esses acordos trienais. Então vamos votar em todos esses acordos que foram ajustados lá atrás. Não vamos votar na questão do teto do Supremo. E eu quero até explicar o motivo por que nós não vamos votar. Nós estamos que se nós tivéssemos um outro momento de crescimento, que todo mundo estivesse ganhando, que o rendimento dos trabalhadores estivesse crescendo, aí tudo bem, vamos aumentar. Mas não, senhores, a gente está no período, está tendo queda de rendimento dos trabalhadores mais de 7% no ano. O que se questiona, ministro Diogo, não é a necessidade evidente de nós valorizarmos o servidor público brasileiro, motivarmos e estimularmos. É se reunirmos as condições econômicas e financeiras para fazer isso nesse momento. Existem 12 projetos em análise no Senado que tratam de reajustes para servidores federais. O impacto na folha de pagamento da União é de 62 bilhões de reais em 3 anos. O Senado já aprovou o reajuste para o Judiciário e o Ministério Público. Esses 2 projetos seguiram para a sanção do presidente interino Michel Temer. E o presidente do Senado também participou da reunião conjunta entre a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Constituição e Justiça. Na saída, Renan Calheiros fez um apelo aos senadores para que todos colaborem na votação rápida de projetos que ele considera prioritários para o país e defendeu a aprovação da lei que pune o abuso de autoridade. Eu não acho que o abuso de autoridade tenha tanta resistência. Há uma necessidade de nós atualizarmos essa lei que é de 1965. Ela foi proposta por uma comissão criada pelo Supremo e desde 2009 não andou. Eu acho que é um momento de nós decidirmos, pelo menos aqui no Senado, até o dia 13, que é quando estaremos trabalhando com a ordem do dia. Na defesa por escrito apresentada à Comissão Especial do Impeachment, a presidente afastada Dilma Rousseff classifica o processo como uma ameaça de nova ruptura democrática no país. O documento foi lido na Comissão Especial pelo advogado de defesa José Eduardo Cardoso. No
texto, a presidente afastada reafirma os pontos centrais apresentados pelas testemunhas de defesa que falaram à comissão. Diz que os decretos de crédito suplementar não impactaram a meta de superávit fiscal e que os atrasos nos repasses relativos ao Plano Safra não configuram operação de crédito. Dilma classifica o processo de impeachment como um golpe injusto, uma ameaça à democracia com base em acusações frágeis. Peço que reflitam com absoluta isenção sobre a história do nosso país e sobre o que representará para a nossa jovem democracia a cassação de um mandato presidencial realizada nessas circunstâncias e por esses motivos. A defesa da presidente afastada encerra a fase de produção de provas. Agora começa a contar o prazo para as alegações finais, que serão encaminhadas por escrito ao relator, senador Antônio Anastasia. O relatório dessa fase do processo deve ser votado na comissão do impeachment no dia 4 de agosto e no dia 9 em plenário. A Comissão de Direitos Humanos fez nesta quarta-feira um seminário sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Aprovado no ano passado e em vigor desde janeiro, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ampliou direitos e gerou obrigações. A Lei Brasileira de Inclusão, como é conhecida, trata de saúde, mobilidade, moradia, mercado de trabalho e outras questões de interesse social. O debate serviu para discutir as primeiras percepções e os possíveis aperfeiçoamentos da legislação. Representantes de organizações não governamentais, instituições empresariais, governo e poder judiciário participaram da discussão. Para os deputados e senadores que fizeram parte do processo de aprovação da lei, as políticas de inclusão ainda precisam avançar muito no Brasil. Sabemos todos que a verdadeira deficiência, a deficiência que causa mais mal e a mais destrutiva, é a exclusão. Ao proteger e garantir os direitos da pessoa com deficiência, o Estatuto promove, em resumo, uma sociedade mais saudável que se concilia com sua pluralidade e valoriza suas diferenças. Muitos ainda confundem a promoção dos direitos com a atribuição de privilégios, mas não é isso. A ideia de inclusão, na verdade, implica criar as condições para que cada um assuma um papel ativo dentro da nossa sociedade. A Comissão Especial para o Aprimoramento do Pacto Federativo foi reinstalada. O presidente quer acelerar a tramitação de projetos que interessam as finanças de estados e municípios. A Federação Brasileira, ela encontra-se muito desequilibrada, os recursos muito concentrados a nível do governo federal e os estados e os municípios se ressentem da falta de recursos para poder oferecer os serviços básicos à população, sobretudo os serviços de educação, de saúde e de segurança. Então, temos que repensar todo o sistema tributário nacional. Não é fácil num momento de crise, mas é possível que você possa ir aperfeiçoando. Por exemplo, nesse exato momento já houve um avanço importante, que foi a renegociação da dívida dos estados brasileiros com a União. Ocorre que esse mecanismo, ele atende os interesses muito dos estados que estão endividados e que são normalmente os estados mais ricos. É preciso identificar outras formas que possam também dar um alívio fiscal para os estados menos endividados e que são normalmente os estados mais pobres. O ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve na Comissão de Educação. Ele apresentou 4 prioridades para o setor: a Base Nacional Comum Curricular, a alfabetização na idade certa, reforma do currículo do ensino médio e a formação de professores para a educação básica. Mendonça Filho defendeu a necessidade de se adotar responsabilidade fiscal nos gastos com educação. O ministro disse ainda que defende a educação sexual nas escolas e que a desvinculação de receitas para saúde e educação defendida pelo governo Temer não vai afetar o cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle debateu a metodologia de cálculo da taxa de desemprego no Brasil. Técnicos do IBGE falaram de mudança na sistemática dos cálculos que pode modificar o retrato do desemprego no país. Hoje eu cheguei à plena consciência e à convicção de que essa metodologia tem que ser revista. Inclusive, os representantes do IBGE disse que a partir de novembro deste ano
a estatística está sendo aprimorada e que vai trazer a público informações importantíssimas sobre o desemprego no Brasil, que eu acredito que vai ser alarmante. Em 48 horas, uma segunda audiência pública no Senado para discutir o Sistema Único de Saúde, o SUS, agora na Comissão de Assuntos Sociais e com o próprio ministro da Saúde. Mais gestão e mais prevenção. Essa a receita do ministro da Saúde do governo Temer, Ricardo Barros, para enfrentar as dificuldades do SUS, Sistema Único de Saúde, de quem se espera dar conta de tantas demandas. Com a receita em queda, desperdício, má gestão, falta, desvio ou mau uso de profissionais podem tornar a situação da saúde no país ainda mais grave. Aperfeiçoar esses sistemas de informação nos permitirão, portanto, fazer o correto planejamento e a correta aplicação dos recursos da saúde. Priorizar a interlocução com médicos e entidades representativas dos profissionais. Eu tenho feito muitas reuniões com médicos, com servidores, com prefeitos, com gestores da saúde, e com isso nós podemos aprender as dificuldades que eles têm e as necessidades reais de financiamento que nós temos para o nosso sistema. O SUS é dito como subfinanciado e, de fato, há uma distorção na tabela de financiamento do SUS, porque ao longo do tempo foram criadas redes de incentivos, né? Rede de urgência e emergência, rede cegonha e outras redes que foram criadas incentivando determinados procedimentos, e isso provocou que hoje 60% do financiamento do SUS é tabela SUS e 40% são incentivos. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência. Até amanhã.